A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez hoje uma operação contra uma quadrilha de agiotagem que atuava em vários estados e que, além de cobrar juros exorbitantes, é suspeita de ameaçar as vítimas. 35 pessoas foram presas no Rio e em mais 4 estados. E, segundo os investigadores, o grupo criminoso extorquiu 70 milhões de reais em 4 anos e lesou, só nos últimos 2 meses, mais de 200 pessoas. Durante um ano, agentes da Polícia Civil do Rio monitoraram a quadrilha de agiotagem. De acordo com as investigações, pelo menos 70 escritórios atuavam nas cobranças. Áudios obtidos com exclusividade pela TV Globo mostram a agressividade das ameaças. Olha só, eu não quero saber. Eu quero meu dinheiro hoje, que a senhora marcou comigo. Vou atrás do seu filho e vou pegar ele. A senhora vai ter que me pagar. Segundo a polícia, os bandidos aproveitaram o período da pandemia, em que muitas famílias perderam renda e precisaram recorrer a empréstimos para ampliar o golpe. É um grupo extremamente agressivo, violento e cobra as suas vítimas através da violência moral, física, ameaça, o que torna aí a vida dessas pessoas que pegaram o dinheiro emprestado com esses agiotas um verdadeiro terror. Os investigadores descobriram que, além de cobrar juros de mais de 30% para quem contraísse os empréstimos com os agiotas, os criminosos também extorquiam dinheiro até de quem já tinha pago as dívidas. Essa vítima diz que quitou o empréstimo, mas até hoje é cobrada. As prestações primeiro eram prestações pequenas, eram prestações fixas. Depois eles começaram a aumentar as prestações e cada mês era um valor. Começaram em torno de 2 mil e no final eu estava pagando prestação de 10 mil, 12 mil. Eu peguei 300 reais e já devo ter pago uns 100 mil. Ao longo das investigações, outros 9 integrantes do esquema já haviam sido presos. Segundo a polícia, o chefe do esquema continua dando ordens de dentro do presídio. Os acusados vão responder por extorsão, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular. Moradores da Zona Oeste do Rio de Janeiro enfrentaram uma manhã de terror hoje. A polícia diz que uma guerra entre milicianos de grupos rivais tomou as ruas, pelo menos de 5 bairros da região. Os criminosos colocaram fogo em vans e trocaram tiros desde a noite de ontem. De acordo com a polícia, 2 pessoas foram mortas. E hoje foi solto no Rio de Janeiro mais um homem preso ao ser reconhecido apenas por uma foto do álbum de um suspeito da polícia, álbum de suspeitos da polícia. O mototaxista Alexandre dos Reis Pereira Camargo, de 23 anos, foi preso em 10 de agosto. A polícia alegou que ele seria um dos traficantes que atiraram contra PMs em uma operação no ano passado no Morro da Providência, na região central do Rio. O reconhecimento feito pelos policiais foi através de uma foto de 10 anos atrás que estava no banco de dados do Detran. A defesa conseguiu o habeas corpus do mototaxista depois de afirmar que ele nunca esteve no Morro da Previdência. A justiça entendeu que há dúvidas no reconhecimento feito pela foto de uma identidade expedida há 10 anos. Mostramos um caso semelhante aqui essa semana de foto usada de 10 anos atrás, foto 3x4. E uma operação que reuniu o Ministério Público e as Polícias Civil e Militar de Roraima prendeu 7 homens que trabalhavam na Assembleia Legislativa do Estado. Bom, eles são investigados pelo sequestro e espancamento do jornalista Romano dos Anjos em outubro do ano passado. Dos 7 presos, 6 são policiais militares e 1 era servidor da Assembleia Legislativa de Roraima. O servidor trabalhava no Departamento de Inteligência da Assembleia e 5 PMs trabalhavam no gabinete do deputado estadual Jalce Renier, do Solidariedade, quando ele era presidente da Assembleia. Jalce Renier foi afastado da presidência da Assembleia Legislativa do Estado em janeiro desse ano por decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou que ele não podia ocupar o cargo pela 6ª vez consecutiva. Os PMs foram exonerados dos cargos depois que Jalcer deixou a presidência da casa. O coronel Paulo César de Lima e o major Wilson Carlos Pereira Araújo estariam envolvidos no sequestro. Os 2 foram presos hoje. Os policiais militares e o ex-funcionário da Assembleia são investigados pelo sequestro do jornalista Romano dos Anjos em outubro de 2020. 3 homens armados e encapuzados invadiram a casa onde o jornalista morava.
Em depoimento, Romano disse que os sequestradores usavam termos técnicos da polícia e usaram rádios para se comunicar. O jornalista foi amarrado e levado no próprio carro. O veículo foi localizado cerca de 1 hora depois, incendiado. Romano foi encontrado no dia seguinte com braços quebrados e várias lesões pelo corpo. Na operação de hoje, que recebeu o nome de Pulitzer, um importante prêmio dado aos melhores jornalistas dos Estados Unidos, foram cumpridos ainda 14 mandados de busca e apreensão. A operação mobilizou cerca de 100 policiais. A Polícia Militar de Roraima disse por nota que o caso corre em segredo de justiça e que somente após a conclusão do inquérito e o acesso às informações é que deverão ser abertos os procedimentos administrativos referentes aos policiais militares supostamente envolvidos. A PM disse ainda que, se for comprovado o envolvimento de militares nesse caso, serão tomadas as medidas pertinentes. A defesa do coronel Paulo César de Lima afirmou que só vai se pronunciar quando tiver acesso aos autos da investigação. E nós não conseguimos contato com as defesas dos outros presos. O deputado Jalcer Renier disse estar surpreso com a operação e desconhece o teor da investigação. Olha, aqui em São Paulo, o abastecimento da vacina AstraZeneca contra a Covid só deve ser normalizado entre hoje à tarde e amanhã. Isso, então, aumenta a dependência pela vacina da Pfizer. Por isso, o estado de São Paulo não pretende reduzir o intervalo entre as doses enquanto não receber mais vacinas. Hoje de manhã, ainda faltava AstraZeneca nos postos da capital paulista. A segunda dose da Maria da Paz foi no esquema da intercambialidade. A primeira dose é a AstraZeneca e a segunda dose é a Pfizer. Fazer essa troca é um pouco, a gente fica um pouco apreensivo, mas os especialistas falam que é seguro, então tá tudo bem. E assim, o fato de estar imunizado é muito boa, a sensação é muito boa. Só tenho que agradecer a Deus. A situação se repetiu em diferentes pontos da cidade. Gostaria de tomar mesmo, mas não tem, a gente vai tomar que tem, né? Vou tomar porque eu tô com medo de ficar doente. Já tive gente na família que já faleceu com essa doença. Se tiver, eu vou tomar. Se tiver a Pfizer, eu tomo. Se tiver AstraZeneca, eu tomo. Ontem, o estado recebeu 456 mil doses do imunizante da Oxford, mas essas vacinas ainda não chegaram aos postos. Hoje nós estamos recebendo 204 mil doses da AstraZeneca, então vai chegar hoje nos nossos centros de distribuição, quase 700 pontos pela cidade, entre UBS, Mega Drives e Mega Plus, e a gente retoma a vacinação de segunda dose da AstraZeneca, né? Muito possivelmente hoje à tarde, ou no máximo amanhã, com certeza. 2 dias depois da Fiocruz retomar as entregas de AstraZeneca, hoje cedo, pelo menos 9 estados ainda registravam faltas pontuais do imunizante. Aqui na cidade de São Paulo, cada dia sem AstraZeneca significa um uso maior da Pfizer. Nesse momento, a vacina é usada na dose 1 dos adolescentes, na dose 2 para quem já tomou a Pfizer, na dose de reforço dos idosos e na intercambialidade com a AstraZeneca. A capital já aplicou 134 mil doses no intercâmbio. Ontem, o estado recebeu 344 mil novas doses de Pfizer. Segundo o governo de São Paulo, não é o suficiente para seguir a nova orientação do Ministério da Saúde e diminuir o intervalo entre as aplicações de 12 para 8 semanas. Nós não recebemos doses da Pfizer para proceder essa antecipação. Portanto, para que nós possamos progredir, Ministério da Saúde, precisamos que doses de vacinas sejam ofertadas. Até agora, pelo menos 4 estados já reduziram o intervalo. Para a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, Isabela Balalai, o cumprimento dessa nova recomendação vai depender da realidade dos estoques em cada município brasileiro. É claro que precisa de um tempo mínimo para planejar e essa resposta depende do quantitativo de vacina que o município tem, o número de pessoas para receber essa segunda dose, o número de pessoas que ainda não recebeu a primeira dose. Cada município gerencia o seu estoque, as vacinas recebidas. A recomendação é que o município priorize, sim, fazer logo essa segunda dose, que é o que a gente precisa acelerar no país nesse momento.
E o Ministério da Saúde disse que tem trabalhado para distribuir as vacinas de forma que todos os estados sejam beneficiados. O Ministério afirma que, no caso da AstraZeneca, não há nenhum atraso na distribuição. A Fiocruz informou agora há pouco que entrega ainda hoje ao Ministério da Saúde mais 2.100.000 doses da vacina. E uma outra remessa está prevista para amanhã. Vamos ao nosso telão agora com os números da vacinação no Brasil, reunidos pelo consórcio de imprensa com as secretarias de saúde. Em 24 horas, 613.687 pessoas receberam a primeira dose, 1.180.108 receberam segunda dose ou então dose única e 40.052 a dose de reforço. Total do dia aqui, 1.834.547 vacinados. Até agora, a gente tem o seguinte com relação à primeira dose: 139.887.121 brasileiros receberam essa primeira dose. Isso equivale a 65,58% da população. 76.760.153 estão completamente vacinados, então representando aqui 35,98% da população, esse número que tem que avançar mesmo. A dose de reforço foi aplicada em 196.972 pessoas, 0,09% da população. No mapa agora, a gente mostra os estados que estão mais adiantados na vacinação completa, que aparecem aqui em verde escuro. 5 primeiros continuam sendo Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Paraná. Agora, os dados da pandemia também a gente vai mostrar aqui no nosso telão, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, também feito aí com as secretarias de cada estado. De terça para quarta-feira, o país registrou 793 mortes por Covid e já são 588.640 vidas perdidas para a doença. Em 24 horas, foram confirmados 14.532 novos casos, total de casos 21.032.268. Média de casos agora, tem uma queda aqui, a média de casos, de 32%, são 15.196 diagnósticos por dia. E depois de 22 dias em queda, a média de mortes entrou aqui em estabilidade. A gente tem uma redução de 5% em 2 semanas. São 597 mortes por dia, em média. No mapa agora a situação pelo país, porque subiu o número aqui de estados com alta na média de mortes. Agora a gente tem 6 estados, maiores altas lá em Rondônia e no Amapá. Em estabilidade, temos 9 estados e 11 estados e o Distrito Federal tiveram queda. Maiores reduções aqui, Sergipe com uma redução de 90% e o Maranhão com redução de 51%. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. E a Itália vai ser o primeiro país da Europa a obrigar todos os trabalhadores do setor público e também do privado a apresentarem o certificado verde que prova se uma pessoa já tomou ao menos uma dose da vacina contra a Covid, tem um teste negativo ou recentemente se recuperou da doença. Enquanto na Itália o governo de Mário Draghi fecha o cerco contra os que não querem se vacinar, tornando o certificado da vacina anti-Covid obrigatório para quase tudo, o Papa Francisco, no avião que o trouxe de volta da Eslováquia, também falou sobre esses negacionistas. É um pouco estranho, porque... É um pouco estranho porque a humanidade tem uma história de amizade com as vacinas. Nós fomos vacinados na infância contra sarampo, varíola, pólio e outras doenças. E ninguém protestou. Tutti i bambini eravamo vaccinati, nessuno diceva mu. Anche nel collegio cardenalizio. Até no colégio de cardeais tem alguns negacionistas. Um desses pobres coitados está internado com um vírus, ironia da vida. Ricoverato col vírus, não é? Uma ironia da vida. É preciso esclarecer e falar com tranquilidade. No Vaticano estão todos vacinados, menos um pequeno grupo, e estamos estudando como ajudá-lo. Se está estudando como ajudá-lo.
O Vaticano chegou a anunciar que os funcionários que se recusassem a se imunizar poderiam perder o emprego. Em janeiro, o Papa Francisco foi um dos primeiros vacinados no mundo contra a Covid, aos 84 anos. A França suspendeu cerca de 3 mil trabalhadores da área da saúde que não se vacinaram contra a Covid. A medida é apenas temporária, mas quem está suspenso não recebe o pagamento. 2.700.000 funcionários da área da saúde tinham até ontem para tomar ao menos uma dose de vacina ou teriam que pedir demissão. As pessoas que se recusaram a se vacinar são minoria. Até a semana passada, 84% dos empregados de asilos e hospitais da França estavam completamente imunizados. A China criticou fortemente um pacto de segurança que foi firmado entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, dizendo que esses países tiveram uma mentalidade obsoleta lá da Guerra Fria. Então a gente vai para Londres conversar sobre isso com o nosso correspondente, o Rodrigo Carvalho, que vai explicar para a gente como é que vai funcionar esse pacto de segurança que incomodou tanto a China, né, Rodrigo? Salve! Salve, Maju. Boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. Esse pacto, que está sendo considerado histórico, prevê cooperação em áreas estratégicas de defesa. Por exemplo, Reino Unido e Estados Unidos vão transferir para a Austrália tecnologia para o país construir submarinos movidos à energia nuclear. A Agência Internacional de Energia Atômica disse que foi informada e que vai monitorar. Especialistas estão vendo esse movimento dos 3 países como uma forma de tentar conter a influência política e militar da China no Pacífico Sul. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que a parceria vai preservar a segurança e a estabilidade em todo o mundo. O presidente americano definiu o acordo como um passo histórico. E o primeiro-ministro australiano aproveitou para anunciar que a marinha do país vai ganhar também mísseis de longo alcance. O governo chinês reagiu, disse que esse movimento é um jogo político extremamente irresponsável e que o acordo prejudica seriamente a paz e a estabilidade e intensifica a corrida armamentista. Reino Unido, Estados Unidos e Austrália arrumaram um mal-estar também com a França. É que o governo francês tinha um acordo com a Austrália para construir 12 submarinos, um acordo de 76 bilhões de euros. O governo francês, Maju, se disse como se tivesse recebido uma facada pelas costas com esse acordo anunciado hoje. Tio traído. Obrigada, Rodrigo. Olha, o turismo espacial ganhou um novo capítulo após aquela decolagem bem-sucedida do foguete Falcon 9, que foi ontem à noite, e pela primeira vez uma missão apenas com civis vai orbitar a Terra por 3 dias. Os 4 tripulantes, 2 homens e 2 mulheres, começaram a preparação horas antes do voo, com a verificação dos trajes especiais feitos sob medida para a viagem. Jared Isaacman é o comandante. Para participar da missão, se comprometeu a arrecadar $200 milhões para ajudar crianças com câncer. Os outros participantes foram selecionados entre os clientes de sua empresa. Os 4 se posicionaram na cápsula Dragon 2 horas antes do lançamento, que foi às 9h02 da noite no horário de Brasília. De longe, a nave parecia uma bola de fogo subindo da Terra em direção ao céu. Tudo foi acompanhado por uma multidão do outro lado da plataforma. O público de um estádio de futebol em Orlando se surpreendeu ao ver o foguete e, por um instante, mudou a atenção do campo para o céu. Também foi possível ver a olho nu o momento da separação do foguete. O foguete Falcon deu o impulso da decolagem. Depois se desprendeu, voltou e pousou em segurança. A 200 quilômetros de altitude, a segunda separação. A partir daí, a cápsula Dragon passou a orbitar a Terra. A nave é totalmente automatizada. É a primeira vez que uma tripulação sem nenhum astronauta profissional a bordo chega à órbita da Terra. A viagem é parte do programa de turismo espacial do bilionário Elon Musk, dono da empresa SpaceX. O primeiro vídeo enviado pela nave mostra como a Terra é vista lá do alto. O pouso de volta será no sábado, no meio do Oceano Atlântico. E o Brasil entra em quadra daqui a pouco pela segunda rodada da Copa do Mundo de Futsal, lá na Lituânia. Marcelo Correge já está aqui no telão para trazer os detalhes para a gente. Oi, Correge.
Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Para pegar o gancho aí da SpaceX, a gente pode dizer que o céu é o limite para esse time do Brasil, que tem muito talento, mas pela primeira vez em quase 20 anos não tem o Falcão na disputa de uma Copa do Mundo de futsal. Aquele que é considerado o melhor do mundo por tanta gente, se despediu da seleção brasileira em 2018 e agora a responsabilidade é desses jogadores convocados pelo técnico Marquinhos Xavier. Portanto, vamos para essa partida mais difícil do grupo D da competição, confiantes no talento e no trabalho coletivo do treinador da seleção brasileira. No último jogo, antes da estreia contra o Vietnã, vitória por 9-1, eu falei para você, Maju, anotar aí a escalação do time titular do Brasil, nem precisa mexer, vai ser o mesmo time, viu? O Guita vai ser o goleiro, o Rodrigo vai ser o fixo, aí nas duas alas o Brasil vai ter o Gadeia e o Diego, e no ataque o Ferrão, o pivô da seleção brasileira, eleito 2 vezes o melhor do mundo nesse último ciclo, chegando ao Mundial, e um dos artilheiros dessa competição, depois de uma rodada, já fez 4 gols, e vem mais por aí, viu, Maju? Agora vem Guida Rodrigo. Os outros eu esqueci agora aqui. Obrigada, Correge. Bom trabalho por aí. Ainda hoje o Ministério da Saúde recua e deixa de recomendar a vacinação contra a Covid em adolescentes sem comorbidades. E documentos obtidos pela Globo News mostram que a Prevent Senior teria omitido mortes num estudo que testava o uso da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com o coronavírus. E a seguir, incêndios florestais se aproximam do Centro Cultural Inhotim, em Minas, e destroem boa parte da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E o governo federal admite uma inflação mais alta até o fim do ano. Até já. A gente volta para falar sobre incêndios. Uma força-tarefa que é formada por 100 pessoas, entre bombeiros, brigadistas e voluntários, está tentando conter as chamas na Chapada dos Veadeiros, que é um dos principais pontos turísticos de Goiás. Esse fogo começou no domingo e já destruiu 10 mil hectares do cerrado. Cercados pelo fogo, brigadistas voluntários enfrentam as chamas. Essa é a realidade, da Chapada hoje. Essa é a realidade. Um quarto avião chegou para reforçar o combate ao incêndio que já dura 5 dias. Hoje, os trabalhos se concentraram em uma região de fazendas próxima ao Parque Estadual Águas do Paraíso, que está fechado para turistas. É uma região onde tem uma linha bastante extensa, uma linha aproximada de 8 quilômetros. E estamos combatendo aquela região com a missão de salvaguardar as fazendas que tem ali naquela região, né, o patrimônio e a integridade física dos moradores e dos rebanhos criados por eles. Segundo os bombeiros, o fogo já destruiu uma área de 10 mil hectares da Chapada dos Veadeiros, no norte de Goiás. Neste momento está ventando muito aqui na região da Chapada dos Veadeiros e as chamas elas estão se alastrando rapidamente. E é justamente essa a preocupação dos militares do Corpo de Bombeiros e também dos brigadistas, com a combinação dos 30. Temperatura acima de 30 graus, umidade abaixo de 30% e vento acima de 30 km por hora. As condições meteorológicas difíceis e, sobretudo, o terreno em si, né? Muita pedra, né? Muito morrinho de pedra. Então, acaba que dificulta o deslocamento. A brigada trabalha de 24 a 36, 48 horas de uma vez, né? Sem parar. Isso vai depender muito do apoio que é dado, que a gente consegue dar para a brigada que está em campo. Olha, em Minas Gerais, os incêndios também estão consumindo áreas de floresta. Em apenas 9 dias, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 1.200 incêndios em Minas Gerais. Só hoje, nas primeiras horas do dia, a corporação recebeu 256 chamadas. Muitos focos estão na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Brumadinho, o incêndio na Serra da Farofa já dura mais de uma semana e se aproxima do Centro de Arte Contemporânea Inhotim. 17 brigadistas do museu ajudam no combate às chamas. A Kathleen mora na região e viu o fogo chegar bem perto da casa dela. Tava tudo neblinado. Aí eu pensei, nossa, não tá fria, só que era fumaça todinha. Eu já não tava aguentando ficar dentro de casa, não tava conseguindo respirar, não.
Essa nuvem densa de fumaça cobre outros pontos da região metropolitana e fez a cidade de Sabará sumir no horizonte. Por lá, o fogo começou ontem à noite, numa área verde, e ameaçou uma fábrica de explosivos. O incêndio foi controlado durante a madrugada, mas alguns focos voltaram hoje cedo. Desta vez, ameaçando algumas casas. Você está ouvindo os estalos ali, ó, outros focos tá aparecendo ali, então a gente fica muito triste. Do Globocop, vimos um homem tentando resfriar o solo, tirando água de uma caixa d'água, mas rapidamente as chamas se aproximaram do local onde ele estava. Diante de tantos incêndios nas florestas de Minas, 471 bombeiros da administração saíram dos quartéis para combater o fogo. O governo do estado também contratou mais 1.000 horas de voo para 8 aviões que lançam água. Mas a situação ainda não está controlada. A gente ainda está na metade de setembro e já são 2.700 focos. No mês passado inteiro, foram 1.941. As temperaturas médias esse ano elas estão mais elevadas, a umidade relativa do ar ela está mais baixa e isso faz com que a gente tenha uma vegetação muito seca. O que as pessoas precisam entender é que o incêndio florestal ele é um problema de todos. Quando a gente fala de um incêndio, uma vegetação, isso afeta também a população que mora na cidade, porque ela tem a qualidade do ar afetada, tem os animais que são afetados que acabam vindo para a cidade, a gente tem a situação do próprio abastecimento hídrico. Segundo o Corpo de Bombeiros, 99% das queimadas começam por descuido ou crime. Por isso, desde segunda-feira, uma operação conjunta do Instituto Estadual de Florestas, Polícias Civil e Militar e Secretaria de Meio Ambiente tenta identificar quem promove queimadas para prender os responsáveis. E a direção do Centro Cultural Inhotim disse que o incêndio não interfere nas atividades do museu, que está funcionando normalmente. E as ocorrências de desmatamento dentro e ao redor de áreas protegidas da Amazônia aumentaram 13% em um ano. São locais como terras indígenas, unidades de conservação e territórios quilombolas que deveriam ser preservados, mas sofrem com a ação de madeireiros e garimpeiros ilegais. O levantamento é da ONG Amazon, que comparou imagens de satélite em áreas de 100 quilômetros quadrados dentro de locais protegidos ou a até 10 quilômetros do limite desses territórios. O Ministério do Meio Ambiente declarou que tem realizado operações de combate aos crimes ambientais em todas as regiões brasileiras, com destaque para as ações conjuntas de combate ao desmatamento ilegal. E um relatório divulgado hoje pela Organização Meteorológica Mundial da ONU afirma que o ritmo da mudança climática não foi desacelerado pela pandemia. Esse documento afirma que a crise econômica ligada à Covid causou apenas uma queda temporária nas emissões de dióxido de carbono no ano passado, uma queda de 5,6%, mas que isso não foi suficiente para reverter os níveis crescentes de gases do efeito estufa na atmosfera. O secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial disse que precisamos agir agora, porque se falharmos, teremos um problema permanente por pelo menos centenas ou até mesmo milhares de anos. Vamos de previsão do tempo agora? Tiago Scheuer chegando por aqui, porque inverno está aí na reta final, né, Tiago? Acaba 22, acho que de setembro, isso, e inverno é a estação mais seca, onde o número de queimadas é o maior, né? É grande mesmo. É grande, a gente sempre fala. Boa tarde para você, Maju, para você que está sempre com a gente. Agora é o período mais seco no meio do Brasil e, claro, é quando se registram mais queimadas também. Aliás, já são mais de 113 mil focos de incêndios florestais esse ano no país. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 113 mil focos, mais de. E qual que é o bioma que está mais atingido? Vamos olhar juntos aqui, Maju. A gente tem esse ano a Amazônia como o bioma dominando aí os números de focos, né, de queimadas. Olha só, 42,5%. Agora, a gente vê que aqui aparece também a Caatinga, tá pequenininha ali, né? Mas ela mais do que dobrou esse ano do que no mesmo período de 2020. A Caatinga, aliás, é um dos 6 biomas brasileiros e grande parte dela, você vê aqui em azul clarinho, fica no Nordeste. Aliás, no oeste baiano, pelo menos 6 cidades estão registrando incêndios em áreas de mata. Na região de Barreiras, equipes do Corpo de Bombeiros estão usando até aviões para combater o fogo. Dados do INPE mostram que a Bahia concentra quase 28% do total de queimadas do Nordeste esse ano.
E claro que a umidade do ar muito baixa e também o vento ajudam a espalhar ainda mais esse fogo. Olha isso aqui, umidade do ar baixíssima bem no meio do país, entre Goiás, também Tocantins, pegando Mato Grosso e oeste da Bahia. Em amarelo também não dá para descartar, que vai do Nordeste ao Centro-Oeste, pegando o norte de São Paulo. Brasília, Palmas e Baianópolis, na Bahia, vão ter o tempo bem seco essa tarde. Veja só, em Brasília, umidade do ar 12%, Palmas também com 40 graus de máxima por lá. 40 graus e 12% é muito baixa mesmo a umidade, né? Isso aí. Bom, da umidade baixa vamos para alta, falar de chuva. Onde tem chuva forte? Falar de chuva que é importante também, Maju. Chuva forte ainda vem para o sul de Mato Grosso do Sul hoje, para toda Santa Catarina e metade sul do Paraná também. Em muitos desses lugares, os ventos podem chegar aos 70 por hora. Atenção! A chuva vem forte, então, em Curitiba e Florianópolis. Dourados, em Mato Grosso do Sul, também tem temporais hoje. São Paulo, sol não aparece, assim como no Rio de Janeiro, temperaturas amenas, até friazinhas nessas duas cidades, mas não é chuva forte, não. Em Cuiabá, a chuva vem em forma de pancadas isoladas, não tão forte. Isso ajuda a melhorar a qualidade do ar por lá, né? Antes da chuva ainda vai ficar abafado, 38 graus. Lá em Cuiabrasa, como diz Maju Coutinho. Também chove de forma isolada, mas podendo ser forte em pontos do norte do Brasil, como Rondônia, Amazonas, Roraima e Amapá. No litoral nordestino, você vê que está tudo em verde, chuva mais passageira e fraca. Em Aracaju, Fortaleza, chuva então nessa condição mais fraca, e em João Pessoa um pouquinho mais, 10 milímetros. E Tiago, amanhã, última sexta-feira do inverno, o que ela nos reserva? Vamos olhar os avisos então para amanhã. Tem temporais que eles vão voltar para o norte gaúcho, para Santa Catarina, também aqui para divisa com o Paraná. Tem ventania, tá? Nesses lugares você vê ali em vermelho. E também ainda temporais localizados do norte do Brasil, chuva que ganha força, né? Também ali naquele espaço ali. E até o começo da primavera, na próxima quarta-feira, a chuva vai ficar mais concentrada ainda nos extremos do Brasil, sul e também lá no norte, Maju. É isso. Obrigada, Tiago. Até amanhã. Até amanhã. Valeu. O Ministério da Economia aumentou a previsão da inflação oficial, que é o IPCA, né, para este ano de 5,9% para 7,9%, o que deixa o país ainda mais distante, mais longe da meta de inflação para este ano. O Ministério manteve em 5,3% a expectativa de crescimento do PIB neste ano, que é a soma de todos os bens e serviços que são produzidos num determinado período. A Câmara dos Deputados concluiu a votação do novo Código Eleitoral. Os deputados retomaram uma quarentena para magistrados, procuradores, policiais e militares disputarem as eleições. O texto agora vai para o Senado. A votação do novo Código Eleitoral foi cheia de idas e vindas. Na madrugada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, conseguiu aprovar uma mudança negociada diretamente por ele com líderes partidários. Com 273 votos a favor e 211 contrários, foi incluído novamente no texto uma quarentena para que juízes, promotores, procuradores, militares, policiais e guardas civis possam se candidatar. Esses funcionários públicos vão ter que se afastar do cargo 4 anos antes da eleição. A regra vale a partir de 2026. Essa proposta tinha sido derrubada na semana passada. Associações das categorias profissionais divulgaram nota criticando o texto aprovado pelos deputados. Outro ponto polêmico do Código é o que trata das pesquisas eleitorais. O texto proíbe a divulgação de pesquisa na véspera e no dia da eleição. Os institutos também ficam obrigados a apresentar o percentual de acerto das pesquisas das últimas 5 eleições. Representantes dos institutos de pesquisa consideram que a proposta é um tipo de censura e um retrocesso. Certamente, a censura às pesquisas na véspera e antivéspera das eleições vai provocar uma onda de fake news, de números falsos atribuídos aos grandes institutos. E os institutos não vão poder mostrar os números reais. A consequência disso é que os eleitores, os principais interessados em obter a informação, ficarão no escuro, à mercê da boataria que vai surgir.
O texto aprovado ontem prevê que as redes sociais e aplicativos de mensagens podem excluir conteúdos que considerem falso ou inadequado publicados pelos candidatos. O projeto também acaba com o sistema próprio de fiscalização da Justiça Eleitoral. As auditorias nas contas só poderão ser feitas por empresas privadas. Especialistas afirmam que o texto pode fragilizar a fiscalização do uso do dinheiro público nas campanhas e no combate à corrupção. Outra mudança, a proposta alterou o período de inelegibilidade. Pela lei da ficha limpa, são 8 anos depois do cumprimento da pena. O projeto aprovado pelos deputados diz que os 8 anos começam a valer a partir da condenação. Para que as mudanças entrem em vigor na eleição do ano que vem, elas ainda precisam ser aprovadas pelo Senado e sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro até o início de outubro. O projeto tem quase 900 artigos. Os senadores têm se queixado de falta de tempo para debater temas complexos como este. O presidente do Senado já disse ser contra alterações nas regras eleitorais feitas a toque de caixa e não antecipou se há condições políticas para votar o código todo a tempo. Tem uma complexidade muito maior. Então essa avaliação que nós vamos fazer, se será possível votar todo o código eleitoral ainda em setembro para que possa fazer valer a sua vigência já em 2022 ou se não será possível isso. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, cancelou o julgamento em plenário virtual da suspensão dos efeitos da MP que mudava o marco civil da internet. A ministra argumentou que as ações que questionavam o texto perderam objeto com a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de devolver essa medida provisória para o governo. O texto da medida provisória era uma interferência direta na forma como as redes sociais gerenciam os conteúdos postados e restringia a moderação pelas empresas. A seguir, o Ministério da Saúde recua e deixa de recomendar a vacinação contra a Covid em adolescentes sem comorbidades. Documentos obtidos pela Globo News mostram que a Prevent Senior teria omitido mortes num estudo que testava o uso da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com coronavírus. Até já. Sonhe. Segundo uma denúncia de médicos ouvidos pela Globo News, a Prevent Senior, uma das maiores operadoras de saúde aqui do país, teria ocultado mortes de pacientes que participaram de um estudo sobre a suposta eficácia da cloroquina para prevenir e tratar a Covid. Diversas pesquisas científicas e a própria Organização Mundial da Saúde afirmam que esse medicamento não é eficaz, não serve para tratar a Covid. A reportagem é do Guilherme Balsa. O estudo da Prevent Senior foi realizado com 636 pacientes, segundo uma planilha obtida com exclusividade pela Globo News. O documento indica que um total de 9 pacientes morreram de Covid durante a pesquisa. 6 deles, ainda segundo o documento, tinham tomado cloroquina. Mas os autores só mencionaram no artigo preliminar 2 mortes que, segundo eles, não estavam relacionadas à Covid ou à cloroquina. A pesquisa chegou a receber o apoio do presidente Jair Bolsonaro numa rede social e tem sido usada pelos defensores da cloroquina para justificar a prescrição do medicamento. Mas 4 dias depois da divulgação do artigo preliminar, sem a menção às mortes dos 6 pacientes que tomaram cloroquina, um dos diretores da operadora de saúde postou uma mensagem de áudio num grupo de pesquisadores. O objetivo era orientá-los sobre a revisão dos dados que já haviam sido divulgados. Fala pessoal, tudo bem? É o Esper que tá falando, tô aqui com o Oikawa, tá? É o seguinte, a gente precisa revisar esses dados no máximo até amanhã de todos os pacientes, então botei mais força aqui no grupo. Esses dados são os dados, a gente está revisando todos os 636 pacientes do estudo. Esses dados vão mudar a trajetória da medicina aí nos próximos meses aí no mundo, tá bom? O Didier Raul, eu entrei em contato com ele ontem, ele citou nosso trabalho no Twitter, eu respondi ele, e então a gente precisa ser perfeito o dado, tá? Então o presidente da República citou a gente, esse áudio tem que ficar aqui, não pode sair. Um médico que trabalhava na Prevent e que não quer se identificar afirmou para a Globo News que o resultado já estava pronto antes mesmo da conclusão do estudo. Ele foi passado pelo
autor principal, os dados da pesquisa já prontos, tá? Tanto a estatística quanto todos os outros dados que eram relevantes. Além da suspeita sobre o estudo, há indícios de que a operadora subnotificou mortes por Covid em suas unidades. Nós conversamos com uma médica que trabalhou na Prevent e que afirmou que essa prática tem ocorrido na empresa desde julho de 2020. Se caso ocorresse uma internação com mais de 14 dias de sintomas e colocasse que era Covid, a diretoria entrava em contato e fazia com que a gente mudasse o CID. Só que o resultado que veio depois acaba sendo uma subnotificação, porque se eu mudo o diagnóstico, é como se o paciente tivesse outra doença e não Covid. E também, se o paciente vem a óbito, aquela declaração de óbito vai constar o diagnóstico que ele foi internado. E não vai constar, por exemplo, que foi Covid e ele teve complicações da Covid. CID é a sigla para a Classificação Internacional de Doenças. Em uma mensagem enviada a grupos de aplicativos, outro diretor da Prevent determinou aos coordenadores das unidades que modifiquem o CID dos pacientes que deram entrada com Covid-19 após algumas semanas de internação. No fim de agosto, médicos que trabalham ou trabalharam na empresa reuniram uma série de denúncias e encaminharam um dossiê aos senadores responsáveis pela CPI da Covid. Entre as denúncias está a prescrição indiscriminada de cloroquina, azitromicina e ivermectina, o chamado kit Covid, para pacientes associados, até mesmo para quem não tinha sintomas de Covid. Segundo a denúncia desse grupo de médicos, e que está sendo investigada pela CPI, essa orientação decorre de uma espécie de acordo entre a operadora com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Evidências científicas comprovam que a cloroquina não é eficaz na prevenção nem no tratamento da Covid-19. Mesmo assim, médicos da Prevent Senior, ouvidos pela Globo News, continuam com a orientação de prescrever o medicamento a seus pacientes. Em nota, a Prevent Senior negou e repudiou as denúncias que, segundo a empresa, teriam sido feitas por supostos médicos que anonimamente estão tentando desgastar a imagem da Prevent Senior. Disse também que sempre respeitou a autonomia dos médicos e que eles atuam com afinco para salvar milhares de vidas. A empresa reiterou que os números à disposição da CPI demonstram que a taxa de mortalidade entre pacientes de Covid-19 atendidos por seus profissionais de saúde o número é inferior às demais. A Prevent Senior informou ainda que está tomando as medidas judiciais cabíveis para investigar todos os responsáveis por denunciação caluniosa para que eles sejam punidos. E por falar em Prevent Senior, na CPI da Covid em Brasília, estava marcado para hoje o depoimento do diretor dessa operadora de saúde, o Pedro Benedito Batista Júnior. Mas ele não apareceu. Marina Francischini conta para a gente qual que foi a justificativa dele, né, Marina? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você e para todo mundo. Então, Pedro Batista alegou que deveria ter sido avisado com pelo menos 2 dias de antecedência, mas que só foi comunicado ontem pela CPI. Ele tem habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para ficar calado, para não se autoincriminar. Então, ainda hoje, a CPI deve enviar uma nova convocação e a previsão é que o depoimento do diretor da Prevent aconteça na quarta-feira da semana que vem. A comissão tem documentos que mostram essa denúncia contra a Prevent Senior, né? O uso de remédios ineficazes sem que pacientes e nem os familiares fossem avisados do tratamento. Hoje, durante a sessão que aconteceu mesmo na ausência de Batista, senadores lembraram que esses medicamentos tiveram apoio do Palácio do Planalto. Utilizaram um hospital e um plano de saúde como campo de teste de estratégias estapafúrdias, enlouquecidas, que não tinham nenhum respaldo científico, e tinham uma conexão direta com o gabinete da Presidência da República sob o ponto de vista de divulgação desses dados falsos, para validar teorias, para insistir na cabeça das pessoas de que era possível fazer um tratamento preventivo precoce, que, segundo relatos, até hoje essa instituição promove. Até hoje envia para as pessoas, independentemente do diagnóstico, esses medicamentos que comprovadamente não têm a utilidade que se alega. A Secretaria da CPI vai enviar ainda hoje a convocação do ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ele deve ser ouvido na terça-feira.
O presidente da CPI, senador Omar Aziz, avalia que ele prevaricou, porque sabia de irregularidades na área da saúde e não tomou providência. Em uma rede social, Rosário rebateu dizendo que essa acusação é uma calúnia. O calendário da semana que vem só deve ser acertado mesmo durante uma reunião da cúpula da CPI que deve acontecer no domingo. Um dos requerimentos de convocação já aprovados é o de Ana Cristina Vale, que é ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a cúpula da comissão, ela tem uma relação próxima com o lobista ouvido ontem na CPI, Marconi Albernaz, e a pedido dele teria feito indicações de nomes para ocupar cargos no governo federal. Maju. Obrigada, Marina. O Ministério da Saúde voltou atrás e deixou, então, de recomendar a vacinação contra a Covid em adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. Algumas capitais, inclusive, já suspenderam essa imunização. Mas em muitas cidades a aplicação continua porque estados e municípios têm autonomia para decidir. Em junho, a Anvisa já tinha autorizado a aplicação da vacina da Pfizer em adolescentes a partir dos 12 anos, por considerar que essa vacinação é segura e eficaz. Hoje pela manhã tinha muito adolescente em Salvador, aguardando pela vacinação. A Fabíola e o Gustavo chegaram cedinho ao posto de saúde, mas receberam a notícia de que o adolescente de 15 anos não seria vacinado. Sem entender o motivo da suspensão, porque foi anunciado pela prefeitura, em todos os sites oficiais, que hoje seria um dia de vacinação para essa faixa etária. E chegando aqui, o segundo dia de trabalho perdido, a gente encontra essa situação. Ontem, no fim do dia, o Ministério da Saúde divulgou uma nota assinada pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, que afirma que o Ministério revisou a recomendação para a imunização contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos e restringiu o seu emprego somente aos adolescentes de 12 a 17 anos que apresentem deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade. A nota do Ministério diz ainda que a Organização Mundial de Saúde não recomenda a imunização de crianças e adolescentes com ou sem comorbidades. Mas no site da Organização Mundial da Saúde a informação é outra. Um grupo de especialistas da OMS concluiu que a vacinação da Pfizer é adequada para uso por pessoas com 12 anos ou mais. Diversos países já começaram a vacinação de adolescentes sem comorbidades, como Chile, Estados Unidos e os países da União Europeia. No Brasil, 21 estados e o Distrito Federal já iniciaram a vacinação desse público. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou em junho a vacinação de adolescentes com mais de 12 anos com a vacina da Pfizer. Segundo a agência, a ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela Anvisa. No início do mês, o próprio Ministério da Saúde havia recomendado o início da vacinação de adolescentes com ou sem deficiência permanente, comorbidade e os privados de liberdade a partir de 15 de setembro. Com essa nova recomendação do Ministério, ao menos 2 capitais já suspenderam a vacinação nos adolescentes sem comorbidades, Natal e Salvador. Essa decisão foi tomada um dia depois de o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ter dito que há excesso de vacinas e que seria suficiente, inclusive, para antecipar a segunda dose dos adultos. Segundo esse infectologista, a nota informativa pegou a comunidade científica de surpresa. Ele afirma que a imunização de adolescentes é segura e necessária. A gente considera que a vacinação de adolescentes ela é importante no enfrentamento da doença, na redução de gravidade, de mortalidade nessa população e no enfrentamento mesmo do controle da cobertura vacinal da Covid-19. Causa estranheza, uma vez que o ministro ontem mesmo disse que tem vacina sobrando no Brasil, então não justificaria por causa de priorização de doses de vacina, uma vez que essas vacinas, a princípio, já estariam definidas e reservadas para toda essa população. E a gente questionou a Anvisa para saber se a agência foi comunicada da decisão do Ministério, mas não tivemos resposta. A Organização Mundial da Saúde mantém um grupo de especialistas para o aconselhamento estratégico e foi esse grupo que concluiu que a vacina da Pfizer é sim adequada para uso em adolescentes com 12 anos ou mais.
É isso, gente. Valeu pela companhia. A JH vai terminando. Para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay e você acompanha outras notícias no JM. Agora você fica com o jogo Brasil e República Tcheca pelo Mundial de Futsal. Boa tarde e até amanhã.